Vamos ler a palavra de Deus no livro de Isaías, aleluia, capítulo 9, para mim é uma alegria, uma satisfação, também quero agradecer a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus ao povo Desafio Jovem de Três Coroas. Agora dia 15 de maio, o Desafio Jovem estará completando 32 anos de história. São centenas de homens e mulheres e famílias e irmãos que estão ao vivo conosco aqui, que foram alcançados por Deus pela palavra, pelo amor de Deus, através desse trabalho, desse projeto Desafio Jovem de Três Coroas. Vamos ler no livro de Isaías, capítulo 9, versos de número 1. Quem achou diz glória a Deus. Nos diz a palavra de Deus assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Versos 2, o povo que andava em trevas, viu grande luz, e os que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com um guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, e servirão de pasto ao fogo. Verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia. Nós vamos fazer mais uma oração. E esta oração vamos direcionar, nossas orações voltadas às famílias e aos irmãos, a todos que estão ao vivo conosco. Antes de a gente começar aqui o nosso culto, algumas famílias já pediam oração, já pediam intercessão, alegando que estavam e estão enfrentando algumas batalhas. Algumas famílias, desabafando ali, comentando, enfrentando momentos de tristeza, de lutas, mas sabendo que Deus pode dar vitória, amém? Então fazer mais uma oração. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor e Salvador Jesus. Abençoa meu Pai, abençoa meu Deus. Obrigado, meu Pai querido, meu Pai amado. Dá vitória, Senhor, no teu nome. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus. Abençoa, meu Pai amado. O Ramandarabassuri Kandaramalamanai. Senhor, leva a vitória às famílias. Leva a vitória, Senhor Jesus Cristo, a todos que ali estão, Senhor, assistindo agora o culto Desafio Jovem de Três Coroas. Abençoa, meu Deus. Abençoa, meu Pai querido.
Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, aos irmãos, às famílias. Vai quebrando o jugo, vai tirando as trevas, ó Senhor Jesus. Vai levando a tua palavra, o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Venha trazer a libertação, venha trazer a cura. Sim, meu Pai querido, meu Pai amado. Dá vitória, Senhor Jesus Cristo. Oh, Ramandarabassuramandaramanias. Pai da glória, Pai querido, Pai amado. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Tome assento dando glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Quantos estão aqui para ouvir a palavra de Deus? Espero que as famílias, a todos, possam também abrir o coração nesta noite para receber a palavra de Deus. No livro de Isaías, no capítulo 9, onde fizemos a leitura, eu peço que todos venham reclinar a sua atenção no versículo 1, onde nos diz a palavra: mas para a terra que estava aflita, não continuarás a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Na visão de Isaías, Deus revelando a ele, o futuro do Messias, Deus mostra justamente para Isaías uma terra que estava em escuridão. Mas o desejo de Deus era justamente trazer a luz a esta terra. Aqui a Bíblia nos mostra que a terra, ela é fértil, a terra, ela era boa, ela é boa, mas ela estava coberta de trevas, mas a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus, a luz na pessoa de Jesus, iria raiar. Deus, ao olhar para nós, Ele sabe que a terra é boa, a terra é fértil, mas a terra estava coberta de trevas. Observe, mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Aleluia. Deus, Ele é luz. A luz, ela veio de dentro de Deus. A Bíblia diz que Deus verbalizou dizendo: haja luz, e a luz surgiu, e a luz apareceu. Observe nessa profecia, irmãos, do livro de Isaías, que Deus está apontando justamente para a região de Zebulon e a terra de Naftali. Era uma região norte da Palestina, onde havia justamente um lugar marítimo, havia o mar da Galileia, e este lugar era muito perseguido, este lugar era almejado pelos invasores e outros povos que também ali queriam estar, devido à fertilidade deste vale. E a Bíblia nos diz no versículo 2: e o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhe a luz. Estamos apenas na profecia e na visão, mas a Bíblia nos mostra no livro de Mateus, capítulo de número 4, vamos abrir ali, vamos acompanhar, no livro de Mateus, no capítulo 4, versos de número 12, nos diz a palavra de Deus, no versículo 12 a seguir: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. E isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías.
A palavra de Deus precisa se cumprir em nossa vida. Quem crê, dá glória a Deus. Deus revelou algo ao profeta Isaías, e lá no livro de Mateus, no capítulo 4, está se cumprido na íntegra a profecia, a palavra de Deus. Eu tenho certeza que todas as famílias, que todos que estão ao vivo aqui nesta noite conosco, há uma palavra de Deus, há uma palavra profética para todas as casas, para as pessoas que estão agora ligadas com o Desafio Jovem, porque já fazem 32 anos que a luz do Evangelho tem raiado nos corações, nas pessoas, e a palavra precisa se cumprir. A terra era boa quando as tribos de Zebulon, quando as tribos de Naphtali chegaram na terra prometida. No livro de Josué, no capítulo de número 21, eles justamente se instalaram ali. Eram tribos de guerreiros, eram tribos de agricultores, e ali eles cresceram, e ali eles foram prósperos, e ali eles se estabeleceram. Mas com o passar do tempo, aquelas tribos ali, a tribo de Zebulon, a tribo de Naphtali, eles começaram então a não buscar mais a Deus. Eles deixaram de buscar a Deus, começaram a fazer alianças com outros povos, e a presença de Deus, a luz de Deus, a ausência da presença de Deus vai trazer a escuridão, vai trazer a aflição, vai trazer os problemas aonde esse povo, a Bíblia nos diz que eles estavam assentados em trevas. Nos diz a palavra de Deus que o povo que vivia em trevas, no versículo 16, viu uma grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Aleluia. Porque as pessoas, quando chegam no Desafio Jovem, começam a sonhar. Porque no Desafio Jovem, quando as pessoas chegam aqui, começam a ter esperança. As pessoas chegam aqui com 10, 15, 20, 30 anos de dependência química, de uso de drogas, e agora o Evangelho, a palavra de Deus, começa a ser ministrada no coração desta pessoa, e a luz começa a entrar na sua alma, a luz de Deus começa a penetrar no seu coração, e ele começa a enxergar uma vitória, ele começa a enxergar uma história nova, ele começa a enxergar uma vida de bênção. Nesta noite aqui, quantos já abriram o coração para a luz do Evangelho? Você, família que está ao vivo conosco, você, irmão que passou pelo Desafio Jovem, você é uma terra boa, você é uma terra escolhida por Deus, mas quem sabe as trevas estão encobrindo a sua vida. Quem sabe as trevas e a escuridão, uma pessoa que está em escuridão, ela não consegue ver, não consegue enxergar. Quem está no escuro não sabe para onde ir. Quem está no escuro está perdido. Quantas pessoas estão vivendo assim nesta noite? Quantas pessoas estão dentro do seu quarto, estão dentro da sua casa, estão trabalhando, mas não sabem o que vai ser no dia de amanhã, não estão conseguindo enxergar uma vida de paz, uma vida de esperança. Quantas pessoas nesta noite, nesta hora, estão pensando em tirar as suas vidas, porque elas não têm a luz do Evangelho, a luz da palavra. É normal aqui no Desafio Jovem, as pessoas chegarem aqui dizendo: olha, eu não consigo dormir, eu já estou há 10 anos sem dormir, e na primeira noite, ele dorme como um bebê, e no outro dia ele se acorda dando glória a Deus.
Quantas pessoas chegam no Desafio Jovem fumando 2 carteiras de cigarro por dia, e quando passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, a pessoa não sente mais vontade de fumar. Por quê? Porque a luz do Evangelho está raiando sobre a terra. Aleluia! Esta região da Galileia, meus irmãos e irmãs, era uma região fértil, era uma região rica, era uma região marítima. Por isso que Jesus, ele foi justamente se estabelecer nesta região de Cafarnaum. Observe comigo que a Bíblia nos mostra que Jesus então, ele começa o seu ministério na região da Galileia dos gentios. Na época de Jesus havia gregos que moravam ali, na época de Jesus havia judeus que moravam ali, na época de Jesus havia árabes que moravam ali, na época de Jesus havia muitas culturas naquela região, mas aquele povo não adorava a Deus, aquele povo não conhecia a Deus, porque a luz ainda não tinha chegado ali. Aleluia! A escuridão, irmãos, a escuridão só existe pela ausência de luz, sabia? O mal só existe pela ausência do bem, sabia? É isso mesmo, aleluia. O frio só existe pela ausência de calor. Quando existe luz, não há trevas, não há escuridão. Se eu apagar esse ambiente aqui, ninguém vai se ver, vai ficar tudo escuro, mas no momento que a gente aciona a luz, a escuridão desaparece. Aleluia! Onde Jesus ele entra, ele traz a luz. Ele disse no livro de João capítulo 8 versos 12: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue nunca mais andará em trevas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nos diz a palavra que o povo que vivia em trevas, o povo estava em trevas e viu grande luz. Aleluia. Primeiro resultado, primeiro aspecto que a luz vai causar na vida do homem: visão. Visão. A pessoa vai começar a enxergar. E nesta noite, você que está ao vivo aqui no Desafio Jovem, eu quero profetizar de olhos abertos, que você que está no seu lar, você que está aqui ao vivo no Desafio Jovem, você vai começar a enxergar a vitória. Você que está passando por depressão, você que pensou em se matar, você que está escravizado pelo álcool, pelas drogas, pelo pecado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a luz do Evangelho vai raiar na tua casa. Aleluia! Quem crê que ainda a luz do Evangelho pode raiar, olhe para a pessoa do seu lado e diga nesta noite: você é escolhido de Deus. Observe que essas pessoas, elas estavam assentadas em trevas. Quem está coberto de trevas na escuridão, fica parado no tempo. Os anos se passam e aquela pessoa não consegue andar, não consegue sonhar, não consegue acreditar nas bênçãos de Deus. Mas a Bíblia está dizendo: terra de Zebulon,
terra de Naphtali, caminho do mar. Era uma localidade marítima, era uma localidade aonde todas as culturas queriam ir para lá, mas aquele lugar estava marcado por Deus. Você tentou viajar, você tentou trocar de cidade, você tentou fugir para lá, fugir para cá, mas a luz do Evangelho te alcançou. Aleluia, é isso mesmo. Nesta noite, você não está com uma garrafa de cachaça na mão, você não está com um cachimbo na mão, mas você está com a palavra poderosa de Deus. Aleluia. Você que está nos ouvindo nesta noite, não adianta, o Evangelho raiou na tua casa, o Evangelho raiou no teu casamento, o Evangelho raiou no teu trabalho, e a partir de hoje, você vai começar a enxergar as bênçãos de Deus. Quem crê no Vale do Quilombo da Glória? E o povo, ele vivia em trevas, diz a Bíblia. E o povo estava em trevas. É o antes e o depois. A pessoa chega aqui no Desafio Jovem para fazer a entrevista. Chega aqui 2h da tarde, 10h da manhã, de noite. Ela está em trevas. Ela chega aqui com um semblante assustado. Ela chega aqui oprimida pelo pecado, pelas drogas, porque ela não consegue enxergar, ela está cercada de trevas. Ela vem, ela toma um banho, ela vai para a refeição, e a comida é boa, e já começa a ler a Bíblia, e já começa a participar do culto, e a luz começa a entrar no coração dela. E vai passando 2 dias, e vai passando 3 dias, e o semblante dessa pessoa vai mudando. Ela chega aqui com um olhar vazio, um olhar triste, um olhar depressivo, e vai passando 3 dias, 4 dias, 10 dias, agora você olha para aquela pessoa, o seu olhar está radiante, o seu olhar está agora com um brilho, o seu olhar agora tem um olhar de fé, de esperança, porque a luz raiou no coração dela. E Jesus está entrando na terra de Zebulon e de Naphtali, e nos diz a palavra que aqueles que estavam sentados à sombra da morte, só restava a morte para aquele povo. Quantos de nós aqui, quantos que estão ao vivo aqui nesta noite, chegaram a acreditar e a pensar que o que iria sobrar para a sua vida seria a morte? Em 1999, há 22 anos atrás, eu caminhava pelas ruas de Taquari, e eu olhava para o céu, e eu pensava e acreditava que a minha vida seria muito curta, que eu não iria passar dos 30 anos, usuário de drogas, perdido, e olhava assim para o céu, e o céu estava muito baixo, a sensação que eu tinha, que o céu estava muito perto, que a morte estava muito perto. Mas um dia eu cheguei no Desafio Jovem de Três Coroas, agora em agosto, já vou completar 44 anos de vitória. Eu estava literalmente assentado, acocado, abaixado, em trevas, no meio do mato, usando droga. Literalmente, numa posição de humilhação,
devido ao uso de drogas, devido a uma vida sem Deus. Deus olhou para mim como olhou para os irmãos e para as irmãs, e como está olhando para você que está ao vivo. Deus olhou para nós e disse: a terra é de Zebulon, a terra é de Naftali, a terra está em Galileia, o vale é fértil, a terra é boa, mas a luz precisa raiar na vida dele. Mas a luz precisa raiar no seu lar, na sua casa. E a luz raiou um dia. E a luz raiou um dia para mim. E eu venho em direção ao Desafio Jovem. E a luz foi ficando mais forte. Quando eu cheguei aqui no Desafio Jovem, eu só enxerguei uma lâmpadazinha. Uma claridade assim lá no fundo. Lá longe, eu cheguei aqui e era aqueles irmãos dando glória a Deus, era aqueles irmãos animados aqui trabalhando, e eu comecei a enxergar uma alegria. Mas que alegria é essa que eles têm? Por que eles são alegres? Por que eles são felizes? Eu comecei a enxergar a luz, só que a luz foi aumentando sobre a minha vida, e eu comecei a enxergar mais coisas. Eu comecei a enxergar que eu poderia ser feliz. Eu comecei a enxergar, aleluia, a minha libertação. Eu comecei a enxergar a minha família feliz, porque qual a mãe, qual o pai, qual o familiar que não sofre devido ao uso de drogas, quando tem um drogado em casa, um alcoólatra e assim por diante? Eu comecei aqui do Desafio Jovem a ver, a enxergar minha família feliz, se eu me recuperasse, se eu mudasse de vida, se eu permanecesse, se eu buscasse a Deus. Porque a luz vai fazendo você enxergar, a luz vai fazendo você enxergar o céu pelo lado de dentro. A luz vai fazendo você enxergar coisas que outras pessoas não enxergam. E eu comecei a enxergar agora um futuro abençoado. Mas se eu ficar no desafio, buscar a Deus, o que vai ser de mim? Será que apenas eu vou ser um ex-drogado? Será que a proposta do Desafio Jovem e a proposta de Deus para a minha vida é ser um ex-drogado? Não. A proposta de Deus para a nossa vida é ser uma nova criatura, é ser um novo homem, uma nova mulher para a glória dele. A proposta de Deus para o homem, para a mulher, é ser um pai novo, um pai de família, é ser um servo de Deus. A luz começou a raiar. Eu tinha tudo para acabar a minha história, à sombra da morte. Mas Jesus decidiu ir ao meu encontro. A luz, quando ela surge, ela vai ao encontro da escuridão, e ela elimina a escuridão, e a escuridão some. Deus decidiu ir ao nosso encontro. A live do Desafio Jovem Três Coroas é um projeto de Deus para os cultos do Desafio Jovem entrar na tua casa e te abençoar. É a luz entrando, é a salvação entrando, é o projeto de Deus entrando. E eu comecei a enxergar, e eu comecei a olhar para frente, e eu comecei a pensar, mas além da minha libertação, além da minha paz, além de ser uma nova criatura, eu posso ser um pregador. Além de eu ser um pregador, eu posso até mesmo casar. Além de casar e ter uma família, eu posso estudar. Eu comecei a enxergar pela ótica de Deus.
E nesta noite, se você entrou neste culto, ainda com resquício de escuridão, ainda com um pouco de escuridão, a luz do Evangelho vai iluminar a tua mente, e você vai enxergar as promessas de Deus na tua vida. A minha mãe era professora, ela tinha um sonho, de um dos filhos, ou todos os filhos, fazer uma faculdade. O pior dos filhos, o mais drogado, o mais mentiroso, o que estava mais em trevas, onde a luz raiou, antes de a mãe partir, antes de a mãe morrer, ela viu o filho entrando na faculdade. Mas eu estava em trevas, a escuridão me cercava. Mas a Bíblia nos diz que a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, a caminho do mar, ali do Jordão, da Galileia dos gentios, o povo que vivia em trevas, viu uma grande luz. Foi um refletor, foi um holofote, aleluia. E aí alguns judeus se lembraram da profecia de 975 anos atrás, aonde Isaías no capítulo 9 profetizou e enxergou que naquela terra o Messias ia chegar, Jesus ia chegar. Agora escute, no versículo 17, daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Agora você vai levantar suas mãos assim para o céu, levanta, isso, levanta aí, e agora fecha, fechou? Repita comigo assim: eu peguei. Eu alcancei o reino dos céus. Dos céus. Quem pegou, dá glória a Deus. Você que está aqui, você que está ao vivo, o reino de Deus, o reino dos céus chegou no teu lar, chegou na tua casa, chegou no teu automóvel. Não é uma bênção essa tecnologia, irmãos e irmãs? Não é uma bênção nós termos um psicólogo, um presidente que entende quase tudo de informática? Juntamente com o Felipe que está ali, dois jovens, dois irmãos que através das suas capacidades estão levando o culto do desafio jovem às nossas casas, às nossas famílias. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Mais forte. Mais forte. Mais forte. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia. Esta palavra, reino dos céus, quer dizer domínio de Deus. O reino de Deus, o domínio de Deus chegou sobre aquelas pessoas. Aquelas pessoas que estavam dominadas pelas trevas, aquelas pessoas que estavam dominadas pela tristeza, aquelas pessoas que estavam dominadas pela falta de esperança, aquelas pessoas que estavam dominadas pelo pecado, agora estavam sendo dominadas pelo reino de Deus. Agora estavam sendo dominadas pela palavra de Deus. E o reino de Deus é justiça, e o reino de Deus é paz, e o reino de Deus é alegria no Espírito Santo.
O reino de Deus faz isso que está acontecendo aqui. Ninguém segurava você. O choro da mãe não segurava. O choro da esposa não segurava. A falta de dinheiro não segurava. Mas agora você está dominado pelo Espírito de Deus. Você está dominado pelo reino dos céus. É por isso, família, é por isso que ele quer ficar no desafio jovem. É por isso que ele ou ela não foram embora ainda. Porque no reino dos céus, no reino de Deus, nós encontramos liberdade. Nós encontramos paz. Lá em Isaías, quando Deus trouxe para Isaías, disse: a terra que estava aflita. Nunca vivemos tantos tempos de aflição. Aflição, angústia, insegurança, quantas percas devido ao Covid, quantos falecimentos, a insegurança política, a insegurança econômica, quantas pessoas estão aflitas. Mas ainda o Evangelho de Jesus Cristo, ainda Jesus está anunciando: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia. Lá no livro de Romanos, no capítulo de número 13, aleluia, nos diz a palavra, no versículo de número 11 a seguir, livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11 ao 14, nos diz a palavra de Deus assim: e digo isto a vocês, que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidades, libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não façam nada que venham a satisfazer os desejos da carne. A salvação nos alcançou, o reino dos céus nos alcançou, e o conselho bíblico nesta noite no livro de Romanos, Paulo dizendo que já é hora de a gente se despertar do sono, é hora de nós se acordar, porque a noite vem, o dia se vai, aleluia, e a salvação está agora mais perto do que nunca. Você, família, você, irmão, você que está nos assistindo, é hora de parar de sofrer. É hora de parar de viver uma vida de aflição. O momento agora é de crer. O momento agora é de aceitar a Jesus. O momento agora é de se converter ao Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Aleluia. E Jesus começou ali, e diz que ali em Cafarnaum, naquela região, ele ficou justamente ali, estabeleceu o seu ministério, e dali a salvação partiu para Jericó, e dali a salvação partiu para Samaria. E cada vez que Jesus entrava nos lugares, Jesus entrou em Samaria e encontrou uma mulher que estava justamente no poço de Jacó e foi buscar água. A Bíblia nos relata que Jesus entra naquela cidade e ele senta porque estava cansado, e vem uma mulher para tirar a água do poço, e aquele homem chamado Jesus agora vai dizer assim: dai-me de beber. E ela vai dizer: mas você é judeu, você é homem, como que você me pede água para beber?
E aí a Bíblia nos diz que Jesus vai dizer assim: se tu soubesse quem está te pedindo água, você pediria o dom de Deus. Sabe o que é o dom de Deus, irmãos e irmãs? É o presente, é o benefício de Deus. Você chegou aqui no desafio, você está aqui hoje, você está ao vivo. Se você soubesse o que Deus tem para ti, nesta noite, você ia dar um glória a Deus para rasgar o céu. E aí aquele homem vai dizer, mas aquele Jesus vai dizer assim, aleluia, porque esta água que você pega no poço, você vai pegar, e esta água você vai tornará a ter sede, mas a água que eu lhe der, você não vai ter mais sede, porque é a água da vida, é a água de Deus. E aquela mulher não estava entendendo que aquele homem era o Messias, era Jesus, e Jesus diz assim, toca na consciência dela, vai e chama o teu marido. Mas eu não tenho marido, eu tive 5 e agora o que eu estou não é meu marido. Ela estava com a vida toda atrapalhada, ela estava com a vida errada, aleluia, mas mesmo assim Jesus, o Evangelho, mesmo assim Jesus foi lá, pregou para ela, profetizou para ela, e nos diz a Bíblia, no livro de João capítulo 4, que ela larga o cântaro, e ela vai à cidade anunciar, eis que eu encontrei o Cristo. E dali daquela região onde estava sentado em trevas, a sombra da morte, Jesus ele parte, ele entra em Jericó, e onde ele entrava, a mudança chegava, onde entrava a salvação chegava, onde ele entrava, aleluia, a libertação chegava. Ele entra em Jericó, ele cura o cego, ele salva Zaqueu, aonde ele vai, aonde ele chega, ele vai levando esperança, ele vai levando salvação. E aquelas pessoas que iam enxergando em Cristo, iam enxergando em Jesus, iam sendo abençoados, iam ser abençoadas. Zaqueu chegou a ficar em cima de uma árvore, porque ele queria ver quem era Jesus, e Jesus ele para embaixo da árvore, e diz, Zaqueu desce, porque hoje me convém entrar na tua casa. A luz, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. A luz entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu mudou, Zaqueu se arrependeu, Zaqueu deu aos pobres a metade da sua riqueza, e aquelas pessoas que ele tinha enganado, ele deu 4 vezes. Jesus bradou e disse, hoje entrou a salvação nesta casa. A luz é mais forte do que as trevas, aleluia, o bem é mais forte do que o mal. Você que está aqui conosco, saiba, aleluia, que Deus é maior do que os teus problemas, Deus é maior do que a tua aflição, e a luz do Evangelho está raiando no teu lar. Já estou encerrando. A Bíblia diz em 1 João que Deus, Ele é luz, aleluia, Deus Ele é luz, irmãos e irmãs, e nesta noite a palavra de Deus quer iluminar os teus entendimentos, a palavra de Deus quer iluminar, aleluia, a tua fé. Quem sabe hoje o tempo, chuvoso, tinha neblina, quem sabe assim está a tua fé hoje, quem sabe assim está a tua esperança, está assim como esse tempo, com nuvem, meio chuvoso. Você é mais um culto, mais uma semana, no Vale do Quilombo, não, é mais um dia na presença de Deus, aleluia. E diz a palavra de Deus, no livro de Mateus ainda, quando Jesus, ele chega nesta região, aleluia, que o domínio de Deus entrou naquele lugar, e aquele lugar, que durante muitos anos, aquela terra, que durante muitos anos, foi um lugar de guerra, muitas culturas estavam ali, vários povos estavam ali brigando,
Vários povos queriam apenas explorar aquela terra. Havia divisão, havia falsas crenças, havia idolatria, havia imoralidade. Mas agora, naquela terra, o reino de Deus, o evangelho começa a dominar aquele lugar, aleluia, e ali se torna, né, o centro, a concentração do ministério da terra, do ministério terreno de Jesus Cristo de Nazaré. Não importa quantos anos, não importa quanto tempo você usou drogas, não importa quantos anos você viveu nas trevas, o que importa é que a luz está raiando, como essas lâmpadas aqui estão permitindo que a gente venha enxergar o nosso rosto. Esta luz aqui permite que eu consiga contemplar as cores que estão aqui, permite eu contemplar as horas que estão aqui. Nesta noite, deixa Deus entrar no teu coração e permitir que você venha enxergar a vitória, a bênção, a salvação, a esperança. Aleluia. Nós vamos orar, fique de pé neste momento. Aleluia. Aquele que me segue nunca mais vai andar em trevas. Quantos querem seguir Jesus aqui? Já pensou? Nunca mais andar na escuridão? Nunca mais dar com a cabeça na parede? Mas caminhar de cabeça erguida, amém? Como a luz da aurora, que vai aumentando cada dia mais, até o dia se tornar perfeito. As coisas de Deus, elas são crescentes, sabia? As coisas de Deus não vai nos colocar para trás, não vai nos colocar para baixo. As coisas de Deus vai fazer nós olharmos para frente e alcançar as promessas de Deus. Aleluia. Este é o poder do evangelho, este é o poder da palavra de Deus. E Jesus continua caminhando junto ao mar da Galileia. E agora Jesus viu dois irmãos Simão, chamado Pedro e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Foi nesta região de trevas, foi nesta região de perdição, que ali Jesus começou o seu ministério, que ali Jesus começou uma obra. E agora eu quero dizer algo aos irmãos e às irmãs, aleluia, para muitos aqui, a salvação da tua casa, a salvação da tua família, está começando por ti. A salvação da tua família, a salvação de muitas pessoas, estão começando por ti, porque a luz está raiando primeiro para ti. A luz de Deus te alcançou primeiro, e está alcançando lá também. Mas se você voltar para as trevas, volta a aflição, volta a tristeza, volta a angústia. Mas nesta noite a luz vai aumentar, vai crescer, porque é chegado até vós o reino de Deus. Quantos querem fazer uma oração nesta noite? Uma oração com fé, porque a oração da fé pode salvar, pode curar o doente, sabia? Existem familiares, existem pessoas que estão em hospitais, que estão doentes, estão enfermas. Existem pessoas que estão enfrentando agora enfermidades, e nós vamos orar agora. Nós que estamos na luz, nós que fomos iluminados pelo evangelho, nós podemos orar, nós podemos interceder, aleluia. Nos diz a palavra de Deus que a luz foi anunciada nesta terra. Nos diz a palavra que a luz raiou sobre estas pessoas, e a luz raiou sobre as nossas vidas, Marco. Nunca mais voltar para as trevas,
nunca mais voltar para o caminho de perdição, mas deixar a luz entrar no nosso coração. Quantas casas, quantas famílias agora estão ricamente abençoadas pela vida de homens e mulheres que um dia passaram pelo desafio jovem, receberam a luz de Deus, levaram a luz para os seus lares, lares que estavam debaixo de maldições, lares que estavam destruídos pelo divórcio, pelas brigas, pelas confusões, levaram a luz, e agora estão ao vivo nos assistindo, irmãos e irmãs que passaram por esta casa há 1 ano, há 2 anos, há 3, há 10 anos, que estão lá agora dando glória a Deus, porque a luz raiou. Nós vamos orar, feche teus olhos. Pai querido, Pai amado, nesta noite queremos orar no desafio jovem de Três Coroas, agradecendo a Deus pela tua palavra, agradecendo a Deus pela salvação em Jesus Cristo. Meu Pai, ilumina, meu Pai, vai raiando a esperança nos corações, vai raiando, Senhor, a salvação nos lares. Meu Pai, vai adentrando. Sim, pode orar, irmãos. Pode orar, irmãs. Quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha